Olá, uma boa tarde a todos, amigos e amigas da Casa do Caminho e a nós todos que estamos aqui no empenho de aprender cada dia mais um pouquinho do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, dos ensinamentos dessa doutrina, desse caminho maravilhoso que nós estamos desejosos de trilhar. Eu gostaria de iniciar a nossa reunião de hoje com uma página de abertura, para nós irmos começando a nos sintonizar, a unir os nossos corações para o estudo. A lição do livro Fonte Viva é de número 64, que se chama Semeadores, e fala assim: todo o ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deva agir através do contrato com terceiras pessoas, e sim que ele mesmo saiu a semear. Transferindo a imagem para o solo do espírito, em que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da boa vontade à santificante lavoura da elevação, somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio, a fim de beneficiar corações alheios. É necessário desintegrar o velho cárcere do ponto de vista para nos devotarmos ao serviço do próximo. Aprendendo a ciência de nos retirarmos da escura cadeia do eu, excursionaremos através do grande continente denominado interesse geral. E na infinita extensão dele, encontraremos a terra das almas, sufocada de espinheiros, ralada de pobreza, revestida de pedras ou intoxicada de pântanos, oferecendo-nos a divina oportunidade de agir a benefício de todos. Foi nesse roteiro que o divino semeador pautou o ministério da luz, iniciando a celeste missão do auxílio entre humildes tratadores de animais e continuando através dos amigos de Nazaré e dos doutores de Jerusalém, dos fariseus palavrosos e dos pescadores simples, dos justos e dos injustos, ricos e pobres, doentes do corpo e da alma, velhos e jovens, mulheres e crianças. Segundo observamos, o semeador do céu ausentou-se da grandeza a que se acolhe e veio até nós, espalhando as claridades da revelação e aumentando-nos a visão e o discernimento. Humilhou-se para que nos exaltássemos e confundiu-se com a sombra a fim de que a nossa luz pudesse brilhar, embora lhe fosse fácil fazer-se substituído por milhões de mensageiros, se desejasse. Afastemo-nos, pois, das nossas inibições e aprendamos, com Cristo, a sair para semear. Graças a Deus. Vamos, então, numa prece, pedir aos nossos mentores, aos dirigentes da nossa casa, que nos auxiliem, que nos intuam, e vamos pedir a Jesus que ilumine os nossos corações, que nos fortaleça, que nos inspire na direção do autoconhecimento e na direção do bem. Estamos aqui, nós todos agradecidos pela oportunidade de desenvolvimento e trabalho, e pedimos, então, permissão para dar início ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo dessa nossa tarde. Hoje, então, nos cabe estudar a continuação do capítulo 24. Capítulo 24, que nós estamos estudando hoje, nós vamos estudar os itens 11 e 12.
E o título é Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. São poucos itens, são 2 itens, é um trecho pequeno, que consta de uma passagem de Mateus, Mateus 9, de 10 a 12, em que Jesus, na passagem anterior, encontra um homem chamado Mateus, que estava na coletoria. E na tradução do Evangelho segundo do Evangelho, feita por Haroldo Dutra Dias, ele nos diz, naquelas notas, né, explicativas, que os coletores de impostos provavelmente ficavam na praia para recolher os tributos direto dos navios que chegavam à Galileia. Então, logo depois vem esse trecho que nós lemos aqui, em que Jesus estava na casa desse homem, né, sentado na mesa, na casa desse homem, Mateus, que estava na coletoria. Então, fala que Jesus estava lá, na casa dele, e ele estava partilhando com os homens uma refeição. Então, realmente é um trecho pequeno, mas é um trecho muito belo e pleno de significado e de possibilidades de reflexão para nós, né? Então, Jesus estava sentado à mesa e muitos publicanos e pessoas de má vida ali estavam junto com Jesus. Então, a gente vê a beleza e a importância desse sentido da comunhão, da partilha, né, que é de estarem juntos à mesa, partilhando uma refeição, da união que Jesus estabelece com aqueles que estão ali sentados à mesa com ele, partilhando de uma refeição. E ele está ali, junto, compartilhando humildemente, se colocando disponível, se colocando ao lado de todos, no mesmo plano. Então, os fariseus perguntaram aos discípulos de Jesus por que o mestre fazia aquilo, que ele se sentava à mesa com aquelas pessoas que não eram vistas com bons olhos, que tinham má vida, né, como fala aqui o trecho. E Jesus, então, dá essa resposta belíssima, plena de bondade, né, de sabedoria, com tudo que Jesus fala e faz. Então, ele diz: não são os que estão bem de saúde que precisam de médico, mas os doentes. Então, Jesus se dirige, na verdade, aos que têm mais necessidade de consolo e a quem está em busca desse consolo, né? Quem está em busca dessa ajuda, quem está com o coração pronto a ser auxiliado. Quer dizer, aquela questão do passo que a gente precisa dar, do movimento que nós precisamos fazer para que nós possamos receber a ajuda. A questão de fazer a nossa parte está implícita, né, nessa situação. Ele fala dos orgulhosos que já estão, como a gente diz, se achando, né? Eles até pode ser que precisem de ajuda, e normalmente precisam, mas eles estão cegos pelo próprio orgulho. Então, não acham que precisem de alguém ou de alguma coisa, né? Então, somos nós em muitas situações, né? E a respeito, então, do termo, desculpa, publicanos, nós temos aí a indicação, o texto nos manda, nos remete à introdução do próprio Evangelho, em que há essa definição aqui, essa definição de publicanos. Lá no início, na introdução do Evangelho, que ele dá aquela série de definições, né? Então, que ele fala assim, que publicanos
Assim eram chamados na Roma antiga os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, quer dizer, que recebiam, encarregados da cobrança de impostos e das rendas de toda a natureza, fosse na própria Roma, fosse em outras partes do Império. Eram semelhantes aos cobradores de impostos gerais e aos contratantes do antigo regime na França, e aos que ainda existem em certas regiões. Os riscos que corriam faziam com que se fechassem os olhos às riquezas que muitas vezes eles adquiriam, e que para muitos deles eram o produto de cobranças e de benefícios escandalosos. Quer dizer, eles se aproveitavam da função de coletor de impostos, muitas vezes. Nossa, a gente conhece essa realidade ainda, né? Traduzindo aqui, enfim. Mais tarde, o nome publicano se estendeu a todos aqueles que tinham a administração do dinheiro público e aos agentes subalternos. Atualmente, esse nome é mal interpretado e serve para designar os financistas e agentes de negócios pouco escrupulosos. Algumas vezes se usa a expressão ávido como um publicano ou rico como um publicano, em relação a fortunas de origem duvidosa. O que os judeus aceitaram com mais dificuldade durante a dominação romana e o que mais irritação causou a eles, entre eles, foi a cobrança de impostos. Esse fato originou muitas revoltas e se transformou em uma questão religiosa, pois a encaravam como contrária à lei. Formou-se até um partido poderoso à frente do qual estava um certo Judas, chamado o Gaulonita, que tinha como princípio o não pagamento de impostos. Os judeus, portanto, tinham horror a essa cobrança e a todos aqueles que eram encarregados de efetuá-la. Daí a sua aversão pelos publicanos de todas as categorias, entre os quais podiam encontrar-se pessoas muito estimáveis, mas que, em razão das suas funções, quer dizer, do seu trabalho, eram desprezadas, assim como aqueles que se relacionavam com eles, quer dizer, era extensivo, né? Todos merecedores da mesma reprovação por parte dos judeus. Os judeus distintos acreditavam que se comprometiam se tivessem relações de intimidade com eles. Quer dizer, era quase como se fosse contagioso, né? O trabalho que eles tinham. Então, resumindo, os publicanos não eram, de forma alguma, pessoas bem vistas, muito menos eram pessoas queridas. Né? Então, no nosso texto, há um destaque para a interpretação dessa passagem de Mateus, um foco na mediunidade, né? Com foco no espiritismo. Aqui nós vemos essas palavras, como tantas outras, quer dizer, as palavras de Jesus, né? Encontram sua aplicação no espiritismo. Às vezes, admiramos que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas. Então, ele fala, ele se reporta ao espiritismo e à mediunidade. Aí nós vamos aqui, no livro dos médiuns. No livro dos médiuns, no capítulo 14, a questão 159, o título do capítulo é mesmo Dos Médiuns. E ele fala, Kardec fala assim, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é, por esse fato, médium. Ponto. Essa faculdade é inerente ao homem, quer dizer, o homem a possui e pronto. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médios, quer dizer, mediunidade mais ou menos ostensiva. Então, não há por que nos admirarmos de pessoas, como nos ensina aqui o texto, de pessoas, irmãos, irmãs nossos, nós, que fazemos mau uso da mediunidade. Porque a mediunidade é um mecanismo,
é uma ferramenta. E como tal, como mecanismo, como ferramenta, como instrumento, depende do uso que se faça dele. Ela não é, por si, boa nem má, como qualquer instrumento, não é por si bom nem mal. Depende de como se usa. Quantas invenções o homem, nós fizemos aí pela história, como vemos pela história, que nasceram, que foram concebidos com a melhor das intenções e depois tiveram a sua utilidade deturpada pelo uso errado que tiveram, o uso errado que foi feito com essas invenções, por conta de vários fatores, por conta de interesses materiais, por conta de poder, ou simplesmente pela intenção mesmo de praticar o mal. Qualquer ferramenta depende de quem a utiliza. Não pode ser utilizada para o bem ou para o mal, e trazer consequências até bem sérias, né? A questão é do nosso conhecido, que eu acho que é uma palavra-chave aí desse nosso estudo de hoje, do conhecido livre-arbítrio. Eu achei muito legal essa analogia que o texto traz, falando se Deus concedesse o dom da fala a quem só dissesse coisas boas, imagine, né? Ele até diz que haveria mais mudos que falantes no nosso texto. Eu arrisco a dizer que haveria muito poucos falantes, né? Pelo menos aqui nesse estágio que a gente está. E ele continua dizendo que a mediunidade é dada a todos, que é uma chama, que é lá aquela chama da candeia, né? Que deve iluminar a todos a que possa alcançar. Os que precisamos, nós que precisamos ser retirados do lamaçal, do descaminho, como ele fala aqui, das falhas, e que nos colocarmos dispostos a receber o auxílio necessário, aquela coisa da nossa parte, né? No acordo, nós vamos sim receber. Então, se somos os doentes do que Jesus fala, nós vamos ter o médico, certamente. Porque os bons espíritos vêm em nosso socorro e vêm de forma direta. A bondade de Deus coloca a luz ao nosso alcance, de forma que nós possamos ver, se assim o quisermos, se fizermos por onde. É claro que nós precisamos, é isso que eu estou falando, querer ver essa luz. Se nós fecharmos os olhos, se não nos colocarmos disponíveis, se não tivermos a disposição, a vontade de fazer o que é preciso, nós não vamos conseguir nada. Assim, então, quem faz mau uso da bendita mediunidade, dessa ferramenta bendita e maravilhosa, vai precisar de um outro mecanismo que o faça retomar o caminho, assim como tudo na nossa existência, né? Se nós damos um passinho fora, que é o que nós mais fazemos, do caminho que nós precisamos ter, nós temos sempre algum mecanismo que nos faz retomar o caminho certo. Então, tudo que nós precisamos é respeitar esse mecanismo. Como nós precisamos respeitar e cultivar, fazer bom uso de tudo aquilo que nós recebemos da benevolência divina. E olha que nós recebemos muita, 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 muita coisa. Então, é preciso dignificar esses recebimentos, essas dádivas, esses presentes recebidos por nós. Desde mesmo o presente da encarnação, da reencarnação. Nós não podemos menosprezar o que nós temos. Assim como nós precisamos agradecer e bem usufruir do que nós recebemos em termos materiais, até no nosso corpo, nessa ferramenta
que possibilita a encarnação, a reencarnação, é vital, é fundamental, fundamental agradecer e desenvolver e bem utilizar das potências morais com que nós somos agraciados também pela bondade divina. E como conseguir valorizar e fazer bom uso dessas dádivas? Cuidando de nós, cuidando da nossa saúde, principalmente agora, né? Aí nessa questão que nós estamos vivendo, cuidando dos nossos pensamentos, vigiai o pensamento, porque eles são a origem de tudo que de certo ou de não certo que nós fazemos. Pensando também na importância da colaboração, pensando que nós fazemos parte de um todo, que tudo depende de todos, que nós dependemos de todos e de tudo. Essa situação mesmo agora, da pandemia, que nós estamos passando, é um ótimo exemplo disso. É uma ótima lição para nós, a cada dia, né? Ainda que a gente não queira, a gente é obrigado a ver que a situação afeta a todos, ao planeta como um todo. Não é? O vírus não conhece fronteira, não conhece status social, não conhece, enfim, ele age e pronto. Então, nós estamos tendo lições, sempre, né, acerca dessa coisa holística, dessa coisa de sistema, né, que estamos tendo lição a todo momento. E outro dia eu estava ouvindo, ontem, estava ouvindo um climatologista, a entrevista dele, num podcast que é até bem interessante, não sei se vocês, se alguém costuma acompanhar, chama Café da Manhã. E esse climatologista, falando a respeito dessas mudanças todas, né, desses extremos pelos quais nós estamos passando, desse frio, um monte de cidade tendo neve aqui no Rio Grande do Sul, frio intenso, né, onde não costumava ter, calor intenso em outros lugares que não costumavam ter, chuvas intensas, em locais que não tem nada de pobres, nem de casas mal construídas, nem de nada disso. Cidades na Alemanha que foram inundadas, em casas com tudo direitinho, a cidade toda certinha, e um nível social bom, e as cidades foram inundadas, assim como em outros países na Europa. Enfim, como ele falou, a questão é global. Então, a atitude tem que ser global. Ele falando a respeito daquele acordo do clima que houve em Paris e que os Estados Unidos não quiseram assinar, a China também parece que não. Então, ele falou, se um país não assina, não resolve nada, não adianta. Tem que ser uma atitude global. Todo mundo tem que... Então, essa coisa me fez pensar muito nisso. Nessa coisa do sistema. Isso foi assim, é um alerta enorme, é uma sirene assim, nos ouvidos da gente, uma sinalização intensa de que é fundamental que nós nos sintamos como somos parte integrante de um sistema e que dependemos uns dos outros. Nós dependemos de todos. Então, nós precisamos atentar cada vez mais, nunca é demais falar, para a necessidade do autoconhecimento, para a necessidade do trabalho no bem, a importância do trabalho, a importância da oração e da colaboração, esse sentido de união,
de colaboração. Nós somos uma belíssima rede. Nós fazemos parte de uma belíssima rede. Então, é preciso que nós criemos laços cada vez mais fortes. No texto que Joana de Ângeles escreve, o Evangelho, nesse livro, né? O Evangelho à luz da psicologia profunda, na psicografia de Valdo Franco, ela dá o título referente a esse capítulo, a esse item 12 desse capítulo que nós estamos estudando. Ela tem um texto sobre esse capítulo e dá o título, vejam, bem sugestivo, de psicoterapeuta. Nós chamamos Jesus de psicoterapeuta. Então, ela diz que Jesus é capaz de penetrar com facilidade na problemática profunda do ser, direcionando-se, diz ela, às causas essenciais que modelam a existência terrena. Ela diz que o olhar de Jesus alcançava o cerne, o núcleo, o mais profundo da criatura. E então, que ele identificava, assim, os problemas. Identificava não só os problemas, mas as causas do problema. Tal é a intensidade do olhar de Jesus. Então, ele enxergava, quer dizer, ele enxerga para além dos problemas. Ele identifica lá as causas mais profundas, a gênese do que nos aflige, do que nos faz sofrer. Até porque ele consegue olhar para dentro de nós e ver todo o processo das múltiplas encarnações, da construção mesmo, né, daquele espírito que ele tá vendo, do caminho percorrido até aquele momento. Então, ele é capaz de ver, nesse caminho já percorrido, as causas do que se mostra ali naquele momento, do que está se mostrando. Nos aspectos sociais, emocionais, psicológicos, no físico, enfim. Então, diz Joana, Jesus, como médium de Deus, sabe exortar para a busca da essencialidade interior em detrimento da aparência cômoda das exterioridades humanas. Dele não se esconde nada. Quer dizer, Jesus, no seu amor, com seus ensinamentos, consegue nos levar ao que realmente importa, ao que realmente faz diferença, que é a nossa mudança decorrente do real aprendizado, daquele aprendizado sólido, sobre bases sólidas, na nossa busca pelo crescimento. Então, aqueles mal-queridos, pobres e sofredores, escolhidos por Jesus para compartilhar daquela mesa, eram os mais necessitados e conseguiam, pela vontade, por essa potência da alma, como nos ensina Leon Denis, fazer o contato com o que Joana chama de ambições elevadas do significado existencial. Quer dizer, que realmente importa na nossa caminhada. Eu destaco ainda do texto dela. Ela diz assim, todo o ministério de Jesus foi um hino de exaltação e vivência da liberdade, da conscientização do indivíduo, da sua autorresponsabilidade diante dos acontecimentos existenciais, dando início a uma nova forma de ver e entender as coisas. Todo o ministério de Jesus, realmente, foi isso. Ela faz uma figura maravilhosa. Foi um hino de exaltação e vivência da liberdade, da conscientização do indivíduo. Joana é fantástica. Diante dos acontecimentos existenciais, dando início a uma nova forma de ver e de entender as coisas. Então, ela diz que Jesus, com a coragem que lhe era peculiar, rompeu com a tradição da ignorância e dos caprichos seitistas, quer dizer, os caprichos de seitas, né?
eles chamam de caprichos ceitistas, nunca tinha visto esse termo, que dominavam no contexto dos interesses sociais, sempre mesquinhos e interesseiros, que trabalhavam em favor dos astutos e dos ambiciosos, deixando ao desamparo e na miséria moral aqueles que não partilhavam dos grupelhos dominadores, quer dizer, quem não estava ali dentro daquela confraria era mal visto, era colocado de lado, como preconceito, que está aí a nossa amostra, né? Então, nessa imagem que ela faz de Jesus como um terapeuta perfeito, que eu achei muito bonita, ela diz lá no final do texto: é emocionante constatar-se que o terapeuta por excelência jamais se recusa a atender quaisquer pacientes em todos os momentos. Que nem pediatra, né? Não dorme, que nem cardiologista, não dorme. Né? O psicoterapeuta também não tem muita vez, né? Nem hora. Desde que lhe facultem aquela coisa que a gente vem batendo, desde que haja abertura no coração. Então, ela diz: desde que lhe facultem adentrar na casa do coração e o recebam nos tubúrios dos sofrimentos em que se refugiam. Então, vejam só, nós precisamos só abrigar Jesus no nosso coração com todo o amor que ele veio aqui para nos ensinar. E ela diz assim: regozijem-se todos os seres humanos com a mensagem de Jesus, deixando-se penetrar pela proposta de saúde moral e de paz real que proporciona, porque os sãos não necessitam de médico. Essa é a frase final desse texto dela, que eu acho que nós todos devíamos ler. Integrar o texto é grande, quer dizer, é fácil do que eu peguei, né? É maior, acho que tem umas 3 ou 4 páginas. Eu acho que valia a pena dar uma lida. É muito bonito esse texto da Joana, como tudo que ela escreve. Então, meus amigos, nessa simples resposta, nessa frase que Jesus fala com muita simplicidade, com muita humildade, como ele sempre fala, está embutida toda a força dele, toda a força do nosso Mestre Divino, toda a sua superioridade, a plenitude da sabedoria dele, aquela plenitude que faz, aquela perfeição que faz com que ele consiga enxergar muito além das mediocridades, das convenções estabelecidas por determinados grupos, e ele vai profundamente lá no fundo da nossa alma, ao encontro das reais necessidades de todos aqueles, de nós que buscamos e que necessitamos do conforto dele, do amparo, que nós somos extremamente necessitados de seu amor. Então, que nós consigamos ler esse trecho, se possível, ler o texto da Joana, procurar os textos relacionados. Nós temos tanta literatura boa, facilidade da internet, nós temos tantos mecanismos, né, que nos ajudam, então que nós possamos nos valer de tudo isso que nós temos, nos valer da nossa inteligência, da nossa vontade, da nossa saúde, agradecer por tudo o que nós temos, o que nós recebemos, e sempre procurar fazer bom uso de todos os presentes que nós recebemos de Deus, a começar pela nossa vida. Muito obrigada, um abraço grande e saudoso a todos, fiquem com Deus,
fiquem com Jesus no coração. Graças a Deus.